Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Como que você está passando esses dias? Eu estive de viagem, agora voltei e a minha filha Maiara, estava me substituindo, a Ivani entrou, a Lourdes, minha irmã. Eu quero agradecer a todas, pelo apoio, pelas mensagens, que elas deixaram para nós aqui no propósito de oração. E quero dizer para vocês que com muita alegria, no coração eu volto e vamos continuar, os nossos estudos e recebendo do Senhor o alimento, que vem do céu. Jesus Cristo, ele é o pão do céu, que pode nos alimentar, que pode trazer vida nova para nós, que pode trazer mudança de hábito, pode trazer salvação, cura, libertação. O pão do céu é sobre isso que nós vamos falar hoje. E o nosso texto está em João, capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo que quem crê em mim terá a vida eterna. O Senhor Jesus, ele deixa muito claro, quando ele tem que explicar alguma coisa, quando é algo muito importante na nossa vida, não existem palavras difíceis, não existem textos complicados, pelo contrário, é muito claro. Ele está dizendo em verdade, quando a palavra de Deus diz em verdade, ele está dizendo preste atenção, Eu vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Versículo 48, eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus, ele está dizendo que ele próprio é o pão que pode alimentar a nossa vida. Ele é o pão eterno que veio do céu, que é do céu. 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Nós vemos aqui uma diferença muito grande. O Senhor Jesus explicando que aquele que come do pão do céu, que é o próprio Jesus, aquele que se alimenta da verdade, da palavra de Deus, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele não perecerá, ele não se perderá. É isso que a palavra está dizendo. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus aqui, ele está se entregando, ele entrega realmente o seu corpo, a sua carne, o seu sangue, Para quê? Para que o mundo tenha vida eterna e não pereça. Nesse texto que nós lemos, o destaque fica quando Jesus afirma que aquele que crê tem a vida eterna. É muito taxativo, Jesus não disse que aquele que crê terá a vida eterna. Você prestou atenção nisso? O texto não está dizendo que no futuro terá. Não, ele está dizendo que se você crê nele, no seu nome, no Senhor Jesus, você terá hoje vida eterna. Ele disse, tem a vida eterna. Isso significa no presente, agora, hoje, nesse momento, nesse instante. Para o cristão, a vida eterna começa no momento, qual momento? No momento em que ele se arrepende dos seus pecados. Quando nós compreendemos quem nós somos, quando nós arrependemos dos nossos pecados, quando nós pedimos perdão ao nosso Deus, a vida eterna começa aí. E também é pela fé, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Quando nós colocamos no Senhor Jesus a nossa vida, quando nós dizemos para Ele, cumpra em nós a tua vontade. Jesus como nosso único Salvador. Esse é um ato que vai se estender por toda a eternidade. Ele começa aqui, hoje, no presente, e ele se estende por toda a nossa eternidade. Nós vamos carregar os benefícios
dessa declaração, dessa aceitação de Jesus como nosso único Salvador. Talvez alguém pergunte agora, mas o cristão não morre? E nós vamos responder, sim, todos iremos passar por essa experiência, pois a morte é o último inimigo a ser vencido. A palavra de Deus nos diz que nós passaremos por muitas dificuldades, por muitas lutas, por muitas adversidades aqui na terra. E uma delas é passar pela morte. A palavra de Deus diz que a morte é o nosso último inimigo a ser vencido. Nós precisamos nos preparar para vencer esse inimigo da morte. Naquele momento em que você vai estar fragilizado, fragilizada, naquele momento em que você está dependente de alguém, naquele momento em que você precisa de ajuda, é nesse momento que você precisa vencer esse último inimigo. E você vencerá como? Com a presença de Jesus. Por isso, para quem crê em Jesus, a morte é como atravessar uma ponte. É uma travessia difícil, É uma travessia, uma ponte que nós atravessamos nessa vida, cheia de dificuldades, de sofrimentos, para uma vida sem dor, sem lágrimas, de profunda paz, de indescritível felicidade. A vida eterna é isso, é uma vida onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Mas nós, antes disso, precisamos vencer o último inimigo. Jesus promete: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem já no presente, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É essa esperança que nós temos, é nesse Deus que nós confiamos, de que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós abriremos os nossos olhos no céu, na eternidade, na presença do nosso Pai, na companhia do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E lá viveremos eternamente, em alegria, em paz, em felicidade, em amor. Para você pensar, Deus nos dá a vida eterna de graça, pois Jesus pagou o preço. Você entende claramente isso? Então entregue sua vida. Se você ainda não tomou esta decisão, que seja hoje o dia da sua declaração. Declare com a sua boca, em voz audível: Senhor Jesus, eu agora entrego a minha vida nas suas mãos. Te reconheço e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Sela, Senhor, a minha vida com o Espírito Santo da promessa. Eu oro assim, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor coloque sobre você que está ouvindo esta mensagem a sua boa mão. Amém? Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.